Jesus, Cordeiro que se deu por mim na cruz morreu, expressão do vivo Deus. Jesus, não há outro igual, Salvador imortal, único Senhor e Deus. Jesus, pra sempre cantarei ao meu amado Rei, dono do meu coração. Jesus, luz que me alcançou, vida que em mim brotou, fonte do eterno amor. Jesus, Cordeiro que se deu por mim na cruz morreu, expressão do vivo Deus. Jesus, não há outro igual, Salvador imortal, único Senhor e Deus. Jesus, pra sempre cantarei ao meu amado Rei, dono do meu coração. Jesus, não há outro igual, Salvador imortal, único Senhor e Deus. Jesus, pra sempre cantarei ao meu amado Rei, dono do meu coração. Pai, nós estamos aqui, e é por causa de Jesus. Sua morte na cruz permitiu recebermos salvação, redenção, restauração, nova vida, vida eterna, vida abundante, a própria vida do Senhor em nós. Mas reconhecemos que precisamos continuamente do agir do Teu Espírito em nós, controlando o nosso coração, nossa mente, nosso agir, nosso falar, nos conduzindo para que através de nós o Senhor seja visto, seja conhecido. E por isso, Pai, receba a nossa gratidão, receba nosso louvor, nossa adoração e conduza a nossa mente cativa àquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Queremos viver para Ti, queremos ser espelho, reflexo do Teu caráter santo neste mundo, para que a Tua santidade seja conhecida, para que as pessoas possam se dobrar diante do Senhor e adorá-lo como nós temos o privilégio de fazê-lo. Faz assim, Pai. Tem misericórdia da minha vida e me usa por Tua graça nessa noite, para que eu possa trazer o recado do Senhor para o nosso coração, com fidelidade e para a glória do Senhor. Pois nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem tem sido o seu melhor amigo? Não seja tão rápido em identificar. Pense com calma. Quem tem sido o seu melhor amigo? Pense um pouquinho. No primeiro século, um homem muito conhecido, um homem que servia a Deus e que pregava o Evangelho e que se preocupava com a sua sociedade, com as pessoas à sua volta e que queriam que elas conhecessem Cristo como Senhor e Salvador, fez o seguinte alerta, escrevendo a um amigo, um jovem pastor: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então eu faço a pergunta de novo. Quem tem sido seu melhor amigo? Continua sendo aquele que você identificou
na primeira pergunta, ou quem sabe agora você já está em dúvida, porque o que nós temos visto é que o prazer a qualquer custo tem sido o melhor amigo. E esse melhor amigo, prazer, pode vir disfarçado. Ele pode estar na busca por conquistas. Conquistas materiais, conquistas intelectuais, conquistas relacionais. Isso não é de todo ruim, desde que Deus continue sendo o centro da sua vida. Mas o amigo prazer tem ludibriado a muitos. E ele pode estar escondido também, na fuga do sofrimento. Nós não queremos sofrer. E nos esquecemos, por mais que possa ser impossível, né, a gente achar isso, mas esquecemos que Jesus Cristo, para te dar vida, para me dar vida, ele sofreu. E disse que nós seríamos sofredores com ele. Ou seríamos coparticipantes do seu sofrimento. O prazer, como amigo, melhor amigo, pode estar escondido no não enfrentamento para resolução de conflitos. Nós não queremos resolver conflitos, nós queremos ficar tranquilos, ou usando uma expressão bem jovem, de boa. E eu queria convidar você para pensar um pouquinho sobre isso, como que isso está entrando nos nossos corações e como é sutil. E aí nós estamos mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. E isso se reflete na nossa espiritualidade. Como igreja, como pessoas. Leonard Ravenhill afirmou o seguinte, falando sobre igreja. Parece que a igreja está mais preocupada se as pessoas estão satisfeitas do que se estão salvas. Nós estamos mais preocupados se as pessoas estão salvas ou se elas estão satisfeitas com aquilo que vivemos. Queridos, há hoje uma urgência minha e sua de buscarmos ao Senhor intensamente. Sondarmos o próprio coração e identificarmos aquilo que porventura não está de acordo com a sua vontade santa e soberana. E é muito sutil quando a gente pensa nessas coisas aqui sobre prazer, porque o mundo prega para mim e para você que nós devemos ter prazer a qualquer custo. Então nós não temos muita alegria, e eu vou usar a mesma palavra, prazer em evangelizar, em proclamar o evangelho. Nós não temos mais prazer em discipular, andar com uma pessoa, ensinar-lhe o evangelho para que ela seja mais parecida com Cristo. Nós nem queremos ser discipulados. Não, esse negócio de ficar estudando a Bíblia com alguém vai confrontar os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus pecados. Não quero isso. E não seria isso uma forma diferente de dizer que a gente está amando mais os prazeres desse mundo do que a Deus? Há uma urgência da gente refletir sobre isso. E Paulo, nesse mesmo texto, escrevendo a Timóteo, ele diz por que as pessoas, nesses tempos difíceis, vão amar ou ser mais amigos do prazer do que de Deus. É porque eles estão resistindo à verdade de Deus. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8. O que nos leva a pensar de que nós precisamos continuamente nos voltarmos para a verdade de Deus, sua palavra, para que ela vá tomando o nosso coração e nos conduzindo segundo o propósito do Senhor. Quando você olha para o cenário da nossa sociedade, da nossa humanidade, nós vemos uma humanidade adoecida, corações totalmente escravizados, contaminados, ações corrompidas por causa do pecado. E aquele que não está unido a Cristo só experimenta isso, cada vez mais distância da verdade de Deus. Para estar unido com Jesus e poder ser alimentado continuamente por essa verdade e ser mais amigo de Deus do que dos prazeres deste mundo, a primeira coisa necessária é o encontro com Jesus. E eu creio que muitos de nós aqui já tivemos esse encontro com Cristo. Mas talvez alguns aqui ainda não tenham tido esse encontro. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em João 3. E nós vamos refletir nessa noite sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. E a partir dessa narrativa, vamos entender aquilo que faz parte do encontro com Jesus, para que nós possamos, aqueles que já tiveram, resgatar
esses princípios e que não teve, quem sabe essa noite ser noite de salvação a partir desse encontro com o Senhor Jesus. João 3. Eu vou pedir para você acompanhar a leitura. Fique com o seu livro aberto depois, a Bíblia, ou o seu iPad, ou o seu tablet, ou o seu Kindle. Fique com ele aberto aí, por favor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vamos ler juntos? Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Glória a Deus. Queridos, no que diz respeito ao relacionamento com Deus, ser amigo de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós podemos pensar em 3 classes de pessoas. Os não religiosos são aqueles que não querem saber de Deus. Deus não existe, eu não creio em Deus, eu não quero saber de Deus, eu quero conduzir a minha vida conforme os meus passos, eu tomo as minhas decisões, eu sou o meu Deus. Esses são os não religiosos. Nós temos uma segunda classe, os religiosos. São aqueles que pensam que se fizerem tudo certinho, então eles vão alcançar a bondade de Deus. Se eu andar direitinho, se eu for bonzinho, se eu for certinho e mais um monte de inho que tiver por aí, Deus vai me aceitar, Deus vai me abençoar, Deus vai me agraciar. Se obedecer a Deus e andar certinho do jeito que Ele manda, então eu tenho salvação. E aqui você pode pensar qualquer religião, inclusive cristãos. E nós temos uma terceira classe. Nós temos aqueles que são os discípulos de Jesus Cristo. São aqueles que se entendem miseráveis pecadores e que por graça foram alcançados por Jesus e por causa do Espírito Santo que habita neles agora podem obedecer e seguir os passos de Jesus. Então, porque foram alcançados e salvos, eles podem obedecer e não o contrário. E já vem o pastor Weber de novo com as perguntas. Qual desses grupos você faz parte? De qual desses 3 grupos, dessas 3 classes, você faz parte? Novamente, não seja tão rápido em responder. Eu quero muito que você seja discípulo de Jesus. Nós vamos ver como que Deus responde a isso para nós. O que o encontro de Nicodemos com Jesus pode nos ensinar? O que o encontro de um homem com Jesus Cristo pode nos ensinar acerca da vida com Deus, no relacionamento com Deus, ser mais amigo de Deus do que dos prazeres deste mundo? A
primeira coisa que a gente percebe aqui no texto, eu quero que você acompanhe comigo, no verso de número 1, é que Jesus conhece Nicodemos muito mais do que Nicodemos conhece. Então, a primeira verdade que a gente tem diante do encontro com Jesus é que nós somos conhecidos por Ele. Deus conhece você perfeitamente e profundamente, até porque Ele te criou, e Ele é Deus. E quando a gente olha para o texto, você vê Nicodemos, membro do Sinédrio, membro dos fariseus, ele era um fariseu, um grupo de religiosos que faziam tudo certinho. A gente pode dizer que os fariseus eram aqueles que criam na salvação pelas obras. Eles faziam tudo direitinho para que fossem aceitos diante de Deus. Eles tinham que fazer mais tudo muito certinho mesmo. Uma vírgulazinha que escapasse estava condenado. Então, esse homem procura Jesus, procura à noite. E aí você tem algumas respostas por que ele vai à noite. Alguns vão dizer que é porque ele estava com vergonha, ele era um fariseu, não queria ser visto com Jesus. Outros vão dizer que ele vai porque Jesus ficava o dia inteiro trabalhando, ocupado, e só sobrou à noite. Isso não é relevante para nós. Relevante é o fato de que ele vai até Jesus. E ele vai para Jesus e chega diante de Jesus, veja comigo no verso 2. Ele chega diante de Jesus, chama Jesus de rabi, de mestre, fala que ele veio da parte de Deus. Por quê? Porque ninguém poderia fazer o que ele faz se Deus não estivesse com ele. Então ele chega elogiando Jesus. E Jesus dá uma resposta a uma pergunta que ele não fez. Porque Jesus não está nem aí para o que ele está falando sobre Jesus. Jesus, que conhece profundamente o coração de Nicodemos, sabe que o que mais precisa, o que ele quer saber, o anseio da alma dele, é sobre salvação. Então Jesus diz para ele: olha, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí é que Nicodemos vai entrar no assunto com Jesus Cristo. Volte um pouquinho. Veja aí os versos 23 a 24. Jesus está em Jerusalém, está pregando o Evangelho durante a festa da Páscoa, e muitos, vendo os sinais que ele fazia, crerão no seu nome. Mas olha a observação que João registra no verso seguinte, o verso 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Olha o verso seguinte. E não precisava de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E aí, de repente, a gente começa a ouvir a história de Nicodemos. Nicodemos se encontra com Jesus. Então, o que nós vemos aqui? Um homem que creu nos milagres de Jesus, mas ainda não tinha um relacionamento com Jesus. Ele cria nos milagres que Deus estava fazendo através de Jesus, acreditava que aquilo era verdadeiro, mas ele ainda não tinha um relacionamento com Cristo. E Jesus quer dizer para ele que a maior preocupação que ele precisa ter é com a sua salvação. E essa é a maior preocupação de todo ser humano, ou pelo menos deveria ser. O que será de mim quando esse corpo morrer? Qual o meu destino? Muitos estão crendo em Jesus por causa dos sinais, diz o verso 23. Mas quantos desses verdadeiramente se entregaram a Jesus? E estão abandonando a vida de pecado, e no caso de Nicodemos, de religiosidade, e de fato entregando-se à graça do Senhor e confiando nele. São poucos. Jesus disse que conhecia a natureza humana. E esse homem, quando chega diante de Jesus, Jesus quer ensinar para ele. Enquanto ele está falando da espiritualidade de Jesus, olha, esse Jesus, rapaz, esse homem é muito espiritual, porque o que ele faz, só se Deus estiver com ele. Jesus está preocupado com a alma, com o coração, com o mais profundo, o anseio mais profundo de Nicodemos. E você que está ouvindo essa mensagem, é a mesma coisa em relação a você. Você pode estar preocupado com tanta coisa, vendo os milagres de Jesus, e Jesus está dizendo para você: eu estou preocupado e queria que você percebesse, é o seu coração. Como anda o seu coração? Você tem consciência de que a coisa mais importante para você é a sua vida comigo? Sua vida no relacionamento com Deus é a sua salvação? É ter uma vida na presença do Senhor, e essa é a maior necessidade, queridos. Enquanto, veja aí no verso 2, enquanto Nicodemos está dizendo, sabemos que és mestre,
Jesus está dizendo para ele, você não sabe. E eu preciso te dizer. Aliás, queridos, essa questão de conhecimento é algo muito perigoso para nós que somos pecadores. Porque o conhecimento pode esconder de nós aquilo que é essencial quando a gente pensa em vida cristã. Eu posso conhecer sobre Deus, e o conhecimento sobre Deus, os fatos sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, não me permitir ter intimidade com Ele. Porque aí eu vou dizer como Nicodemos, eu sei, eu conheço, eu sei que Deus age desse jeitinho, quadradinho. E será que Ele age do jeitinho, quadradinho que eu imagino? O conhecimento pode ser um perigo para mim quando eu digo, eu sei sobre Deus. Eu conheço Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu sei como Deus age. Queridos, e não desfrutar de intimidade com Deus. Intimidade que parte de um coração quebrantado, submisso, que se reconhece totalmente dependente dEle e que desfruta de uma vida de leitura da sua palavra e de oração contínua, que coloca Deus como centro da sua vida, como prioridade das suas ações, que coloca fazer a vontade de Deus e obedecer a sua verdade acima de toda e qualquer outra vontade na vida. Nós que somos discípulos de Jesus, ou que somos crentes, que fazemos parte da igreja, nós vimos a escola dominical todo domingo. Participamos de classes, saímos de classe e começamos outras classes. Ouvimos pregações aqui no domingo, e na segunda a gente ouve um pregador, na terça a gente ouve outro, e na quarta outro, e na quinta outro, e vamos ouvindo, e não muda. E a gente continua do mesmo jeito. E a gente não prega o evangelho, e a gente não discipula ninguém, e a nossa vida continua em torno daquilo que nós temos nesse mundo. Ficamos presos aos prazeres desse mundo. Sendo que o maior prazer e deleite, como cantamos e oramos enquanto cantamos, é estar na presença de Deus e desfrutar da sua santidade. Meus queridos, ouvimos e saímos do mesmo jeito? É uma pergunta para você refletir. Então, a primeira coisa, quando você chegar diante de Jesus, é que você é conhecido. Ele conhece todos os seus anseios, todas as suas preocupações, todas as suas inseguranças, todos os seus medos. Ele te conhece por inteiro. Não tem nada que você possa esconder. Então, não tente chegar diante de Jesus com palavras bonitas, como Nicodemos. Chegue sincero, fala, Senhor, eu estou em frangalhos. Eu sou um pecador miserável. Eu preciso desesperadamente que o Senhor transforme a minha vida. Eu preciso que o Senhor me ajude a buscar-te em oração. Eu preciso que o Senhor me dê autoridade. Autoridade você já tem em Cristo Jesus, mas intrepidez e ousadia para pregar o teu evangelho. Eu preciso que o Senhor me ajude a colocar no lugar certo a prioridade da minha vida. Me preocupar com as pessoas e querer levá-las a serem mais parecidas com Cristo. E não viver no meu mundo egoisticamente. A segunda coisa que o texto mostra para a gente é que nesse encontro com aquele que me conhece profundamente e perfeitamente, há confronto. O que nós vamos ver no diálogo de Jesus com Nicodemos é Jesus confrontando aquilo que Nicodemos pensa, aquilo que ele crê. E nós já estudamos aqui sobre isso enquanto estudávamos a carta de Paulo aos Efésios, que nós vivemos conforme o que cremos. Então lá está Nicodemos vivendo de acordo com o que ele crê. E ele é um religioso. E como religioso, Nicodemos vive da lógica. Ele acredita em Deus pelas evidências. Ele acredita em Jesus pelas evidências. Ele diz, olha, eu estou vendo que o Senhor, Jesus Cristo, mestre, é vindo da parte de Deus, porque se não fosse da parte de Deus, não poderia fazer o que está fazendo. E ele trabalha com essa lógica. Porque para ele, como fariseu, é isso que define a sua espiritualidade. A lógica que me leva a uma resposta. Eu faço direitinho, Deus me responde com bênção. Se eu pisar na bola, Deus me pune e não me dá aquilo que eu quero. O que faz o religioso acreditar em Deus, então, são as evidências que ele compreendeu racionalmente sobre Deus. E não uma entrega em submissão a Deus. Mas Jesus não confronta apenas isso.
Jesus confronta Nicodemos, dizendo para ele que ele não deve viver pelo esforço. Não é o esforço humano que o leva a Deus, mas é a confiança na graça. Veja isso comigo. Jesus acaba de falar para Nicodemos que para ele nascer de novo, que é a sua maior necessidade, ou para ele ver o reino de Deus, no verso de número 3, ele precisa nascer de novo, que é a sua maior necessidade. Olha só qual é a pergunta de Nicodemos no verso 4. Como pode um homem nascer sendo velho? Para nós há uma dificuldade, mas para Nicodemos não teve tanto assim não. Porque a palavra que é traduzida para nós, do grego, para nascer de novo, pode ser traduzida por nascer do alto. É a mesma palavra. Em outros contextos é nascer do alto. E pelo contexto aqui, talvez, e aqui é a opinião minha, o ideal fosse nascer do alto. Porque ele vai, no discorrer do texto, Jesus vai dizer que ele precisa nascer do Espírito Santo. Mas aqui a pergunta no verso 4 de Nicodemos mostra o seguinte: Nicodemos está confiado em quem para conseguir fazer parte do reino de Deus? No seu esforço. A pergunta dele é: como pode um homem nascer? Ele está confiado naquilo que ele pode fazer. Como é que eu posso nascer de novo? E Jesus está falando assim: não depende de você. Não depende daquilo que você vai fazer. Depende daquilo que Cristo fez. Daquilo que Deus fez. E o religioso, ele vive confiado no seu esforço. Naquilo que ele pode fazer para conseguir crédito com Deus e reclamar esse crédito. Lógico. E Jesus diz: não, você precisa nascer do alto. É Deus quem vai fazer isso. Olha o que Jesus diz para ele. Verso 5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água, ele está fazendo referência ao batismo, que ele já passou por ele. E Espírito, a ação do Espírito Santo que vem do céu e leva a pessoa a render-se diante do Senhor. Olha o verso 6. O que é nascido da carne, Nicodemos, é carne, ou seja, aquele que é nascido ser humano é ser humano. Agora, aquele que é nascido do Espírito é Espírito, tem salvação. Então não fique admirado de eu dizer para você sobre nascer de novo. E aí, veja o que Jesus diz no verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Não é você que faz isso acontecer, é o Espírito que vem e faz acontecer. E o religioso, então, é confrontado com o fato de que ele confia na sua própria performance, no seu próprio desempenho. O religioso, meus irmãos, vive apenas de aparências. Ele parece ser crente, ele parece ser santo, ele parece ser espiritual, ele parece ser fiel, mas tudo está fundamentado no engano da sua performance. Então ele não é nada disso. Como religioso, Nicodemos pensa que sabe, mas ele não sabe nada. Jesus já falou lá em cima para ele, e olha só. Verso 10. Depois que Nicodemos faz uma outra pergunta, como é que pode suceder isso? Nascer do Espírito? Jesus diz para ele: você é mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Como que você que conhece a lei de Deus ainda não entendeu que eu vim para trazer salvação? E que essa é uma ação graciosa de Deus e não depende de você? E aí Jesus vai contar para ele, vai falar sobre algo que ocorreu lá em Números 21, quando o povo de Deus desobedece a Deus e por causa disso vêm serpentes e mordem esses homens e mulheres, e eles começam a morrer por causa do veneno. E o povo se arrepende e pede a Moisés: clame a Deus. E Moisés pede a Deus e Deus fala para ele: faça uma serpente e ponha numa cruz, e todo aquele que olhar para a serpente será curado. E aí Jesus diz que agora vai ser assim com ele, que aquilo apontava para ele, que ele vai ser colocado numa cruz, e todo aquele que olhar para a cruz e entregar a vida a Jesus será livre do seu veneno mortal, que é o pecado. E como que ele não sabia disso se ele era mestre em Israel? Então o religioso pensa que sabe, mas ele não sabe. Eu não sei, nós não sabemos, nós dependemos totalmente do Senhor, meus queridos, para saber alguma coisa. Quem sabe é aquele que confia e entrega naquele que sabe todas as coisas. Nicodemos é um religioso que sabe muitas coisas sobre Jesus, mas não entregou a vida a Cristo, não se relaciona com Ele como seu Senhor. Isso fica claro para nós no texto, porque ele diz que conhece Jesus, o que ele está fazendo, mas quando Jesus começa a falar de coisas espirituais, ele não sabe. E o próprio Jesus diz que ele precisa nascer de novo.
nós precisamos olhar para o nosso coração e saber em qual classe nós estamos. Dos não religiosos, dos religiosos ou dos discípulos de Jesus. Em quem nós confiamos para a nossa salvação. O que Jesus diz para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Então, o encontro com Jesus mostra que ele me conhece, que ele me confronta, e o confronto que ele faz é para me transformar. E foi assim com Nicodemos. Todo esse confronto de Jesus a Nicodemos é para que ele possa conhecer o plano de Deus e entregar-se, e assim receber salvação, ou seja, nascer de novo. Jesus conhece Nicodemos, e Jesus confronta porque quer resgatar a vida desse homem. Ele precisa nascer do alto, ele precisa nascer de novo. E aí eu quero que você acompanhe comigo o verso 16 e 17. Porque dos versos 16 até 21, Jesus ainda está conversando com Nicodemos. E ele diz para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus está oferecendo para Nicodemos salvação. Olha, Nicodemos, você precisa entender que Deus preparou para você salvação. Deus providenciou. Eu vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim e me confessar receba a vida eterna. Eu vim para salvar. E esse é o convite de Jesus. Como é o convite para o religioso e o convite para o não religioso. O convite para entregar-se a Jesus, que é sinônimo de graça. O nascer de novo só é possível pelo poder de Deus. É Deus quem promove o novo nascimento. Não depende de Nicodemos fazer alguma coisa para nascer, nem de você. O nascer de novo vem de Deus, que dá vida eterna através da ação do seu Espírito Santo. Ezequiel 37, hoje pela manhã nós ouvimos. É Ele que dá vida. É Ele que dá vida para ossos secos. É o Espírito Santo que gera vida do alto. Jesus ensina a Nicodemos que ninguém pode fazer-se seu discípulo. Ninguém. A menos que o próprio Senhor leve até Cristo. Que essa alma seja purificada, seja renovada pela ação do Espírito Santo. Queridos, o reino de Deus, qual era a preocupação de Nicodemos, é o governo, o domínio de Deus sobre a vida, sobre os meus passos, sobre as minhas decisões, sobre a minha palavra, sobre aquilo que eu faço. É o governo de Deus sobre a minha vida que me leva a obedecê-lo. Isso é o reino de Deus. E antes de ver esse reino, antes é preciso receber do alto a ação do Espírito. O encontro de Nicodemos com Jesus deixa claro que o Senhor conhece profundamente o seu coração e o mais profundo do seu anseio. Deixa claro que é sempre necessário um confronto com a verdade, porque a gente acha que sabe, e tem muita religiosidade envolvida em nossos corações. E o confronto de Jesus é fruto da sua graça, que quer nos resgatar desse engano que nós vamos desenvolvendo ao longo da caminhada, porque vamos, talvez, sorrateiramente nos afastando da verdade divina. Aquilo que o mundo vai oferecendo para nós, aquilo que a gente vai afastando-se da leitura da palavra, da vida de oração, e a gente vai ficando distante dessa verdade. E vai começando a viver conforme o mundo diz para a gente. O que Nicodemos pode fazer para nascer? Nada. O que você pode fazer para nascer de novo? Nada. Você que já nasceu de novo, o que fez? Nada. Deus providenciou tudo. Isso é graça. Uma graça que nos alcançou, nos deu vida e que nos sustenta. Assim como o Espírito Santo veio dos 4 cantos, lá em Ezequiel, ele vem e promove salvação como alcançou o meu coração e alcançou o seu coração. Eu quero concluir chamando a sua atenção para o fato de que uma pessoa religiosa, ela vive religiosidade. No sentido em que a sua religião é tudo o que ela faz para alcançar o benefício de Deus, ser aceita por Deus e ter salvação em Deus.
Eu não estou falando de religião como aquilo que envolve o nosso relacionamento eclesiástico e a nossa vida como corpo, comunidade da fé com Deus. Eu estou falando de religião como aquela ação humana que faz, que desempenha, que se esforça para alcançar o favor divino. E o religioso, então, vai viver conforme essa sua religiosidade. Enquanto Jesus nos convida para uma espiritualidade que se entrega ao relacionamento com Ele. Enquanto o princípio da religião é: eu obedeço a Deus e então sou aceito por Ele, o princípio do Evangelho é: eu fui salvo por Deus, por isso eu posso obedecê-lo. Veja a diferença que existe nisso. E Nicodemos vai atrás de Jesus, e eu entendo, queridos, que Nicodemos, ele tinha um anseio, ele creu nos milagres, mas tinha algo dentro do seu coração que ele precisava entender direito. E é por isso que ele procura Jesus. E talvez você esteja aqui nessa noite, ou você me ouvindo por essa gravação, e tenha perguntas a serem feitas a Jesus sobre a sua vida. E o que você precisa é ir até Ele. Ele te conhece profundamente, Ele sabe de tudo. E Ele vai confrontar algumas das suas crenças, daquilo que você tem como fundamento, da sua cosmovisão de vida. Mas Ele vai fazer isso porque Ele te ama. E Ele quer te transformar. Ele quer tirar da religiosidade, ou da não religiosidade, de uma vida completamente distante de Deus, e te levar para o reino da sua luz. Ele quer que você experimente vida eterna e abundante. Somos conhecidos por Jesus Cristo. Somos confrontados por Jesus Cristo para sermos transformados por Ele. É isso que Ele faz, é isso que Ele quer, é isso que Ele busca. Assim como é incapaz eu e você fugirmos da nossa sombra, é incapaz o ser humano fugir do propósito que Deus tem para a sua vida. É incapaz o ser humano fugir da ira de Deus contra os pecadores. Então a gente tem que correr para a sua graça. A gente tem que correr como Nicodemos e perguntar: Jesus, me explica, ainda que não seja verbalizado, porque Jesus conhece o coração. A única maneira, então, é fugirmos para Cristo. Talvez busquemos soluções racionais. E eu não estou dizendo que crer em Jesus não envolva raciocínio, não envolva intelecto, não. Mas é porque queremos trabalhar em cima do que nós cremos e conhecemos sobre Deus e não sobre aquilo que Ele é e faz por mim, me chamando a confiar e a me entregar totalmente a Ele. Ezequiel 33:31 diz: Ele vem a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. E Deus está acusando o povo. Ele sempre vem diante de você, e ouve a minha palavra, e saem daqui e não colocam isso em prática. Não colocam isso em prática. Eles professam muito amor, mas isso é da boca para fora, porque no fundo o que eles têm é ambição por lucro. E eu queria parafrasear, à luz do início da mensagem: a gente vem, a gente ouve, a gente sai daqui e a gente não põe em prática, porque o que a gente ambiciona são os prazeres da carne. Isso porque a gente não tem colocado, ou como diz o autor aos Hebreus, a gente não tem sofrido até o sangue. A gente não tem colocado a nossa vida em sacrifício diante do Senhor. Eu não estou dizendo para você sair se cortando. Estou dizendo para você e eu nos colocarmos diante do Senhor reconhecendo a nossa mediocridade espiritual e como nós precisamos dEle. Como nós precisamos de orar ao Senhor e consagrar a nossa vida para viver a vida dEle e não a nossa. Sonhar os projetos de Deus e não os nossos. Planejarmos a vida a partir do propósito de Deus e não a partir dos nossos. Construirmos a nossa vida sem medo naquilo que Deus tem para nós. Abrindo mão da vontade de Deus, porque a gente está com medo daquilo que traz de implicação sobre a gente. Meus irmãos, nas últimas 2 semanas, um livro me impactou tremendamente. Culpa do reverendo Reiner, que passou o livro para o meu filho ler, meu filho passou para os outros lerem, e eu fui ler o livro também. Porque tarda o pleno avivamento. Se você gravou o nome, leia esse livro.
porque tarda o pleno avivamento. E eu fui sendo apertado pelo Senhor quanto à minha espiritualidade. E fui vendo como eu sou medíocre espiritualmente. Como a gente vai se envolvendo tanto com as coisas desse mundo, até o ministério, e a gente vai deixando de lado a vida de intimidade com Deus. A gente vai fazendo para Deus e esquece que a gente tem que fazer com Deus. Eu não sei se você anda satisfeito com a sua vida espiritual. Se você anda, por favor, ore por mim. Eu preciso. Eu não ando muito satisfeito com a minha, não. Eu tenho me visto muito mais necessitado dessa ação graciosa do Espírito Santo que me enche e me transforma para que eu faça a vontade dele e não fique preocupado com aquilo que está à minha volta. Para você que é crente em Jesus Cristo, discípulo de Jesus Cristo, essa palavra final. Você tem ouvido, tem ouvido, tem ouvido. Que o Espírito Santo, peça ao Espírito Santo para não te deixar ser como o povo de Israel, que não praticava. Saía dali e não praticava. Aí voltava, depois diante do profeta, fala conosco, Deus. Deus falava e eles saíam e não colocavam em prática. E aí voltava de novo, fala conosco, Senhor, fala conosco, que a gente faz isso dominicalmente. Mas eu tenho uma palavra também do Senhor para você que não é crente, você que não é religioso, que não entregou a vida a Cristo, você que não experimenta ainda a salvação. Porque Deus amou você de tal maneira que entregou Jesus na cruz para que você não pereça, mas para que você receba a vida eterna. Então, não adianta você pensar e perguntar aí, e agora, como é que eu faço para nascer de novo? Não, você não pode fazer nada para nascer de novo. Deus está fazendo em Cristo Jesus. E se o seu coração arde nessa hora para nascer ou para experimentar essa vida do alto, do céu, então é porque o Senhor está tocando em seu coração. E Ele quer que você se entregue. O que você precisa fazer é entregar a sua vida a Jesus, arrependendo-se dos seus pecados, de uma vida de autonomia ou pretensa autonomia, de quem não obedece à sua palavra, que tem andado distante do Senhor. Então quero convidar você para fechar os seus olhos para a gente orar. À luz do que o Senhor falou ao seu coração, meu irmão, minha irmã, você que ouviu essa palavra nessa hora, qual deve ser a sua oração? Ore agora. Vem o Senhor. Deus, Tu conheces o mais profundo do nosso coração. O Senhor nos criou. Não tem nada que a gente consiga esconder do Senhor. Então o Senhor sabe exatamente o que nós estamos pensando agora, o que refletimos, à luz do que o Senhor falou no nosso coração nessa noite. O Senhor sabe o que nós precisamos, Pai. E como Nicodemos, nos achegamos diante do Senhor e queremos ouvir o que o Senhor tem para nós. Nós queremos desfrutar mais de intimidade com o Senhor, Pai. Nós queremos que os nossos pensamentos sejam continuamente fixos no Senhor
no Teu Evangelho, na Tua verdade. Pai, nós te pedimos que o nosso coração seja aquecido pelo fogo do Teu Espírito Santo e a gente possa ser tomado, controlado pelo Espírito Santo. Que o nosso prazer seja cumprir a vontade do Senhor. Que o nosso prazer seja buscar ao Senhor. Que o nosso prazer seja dedicar a vida ao Senhor, seja qual for o chamado do Senhor. Pai, nos livre de todo medo, de toda timidez, nos livre de toda vaidade, nos livre de todo orgulho, de tudo aquilo que porventura nos afaste de desfrutar dessa intimidade com o Senhor e de ter prazer nessa amizade contigo, Pai, e não nos prazeres do mundo. Queremos desfrutar, enquanto estamos desse lado da eternidade, de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. E é certo, Pai, que isso envolverá dificuldades, isso envolverá sofrimento, isso envolverá renúncia. Mas nós te pedimos, Pai, muda o nosso coração, encha-nos do Teu Espírito e faz-nos viver a partir do Evangelho do Senhor Jesus. Pai, eu oro por aqueles que ouviram a mensagem e entenderam, e que se encontram arrependidos diante do Senhor. Alguns abandonando a religiosidade, se entregando a Jesus como seu Senhor e Salvador, descansando na graça, confiando naquilo que o Senhor Jesus fez na cruz e não naquilo que Ele pode fazer para alcançar favor divino. E oro por aqueles que nem religiosos eram e que abandonam agora uma vida de pretensa autonomia e se entregam a Jesus, desejosos de viver na presença dEle, desfrutando da vida abundante que só há nele. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor sustente cada um para que ande nos caminhos do Senhor. Pai, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor há de fazer, porque tudo vem do Senhor. É o Senhor que promove salvação, é o Senhor que promove santificação, é o Senhor que nos transforma para vivermos para a Tua glória. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que tornou visível o cumprimento da aliança do Senhor com o Teu povo. Amém, Senhor. Amém.